você que nos acompanha no nosso canal Minutos na Palavra, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer abrir a Palavra de Deus para juntos meditarmos naquilo que Ele tem a falar conosco, através da lição da Escola Sabatina, uma meditação ou até mesmo uma curiosidade bíblica. Vamos para a nossa curiosidade do dia? Você já ouviu falar da história dos 300 de Esparta, os espartanos? A famosa história do Rei Leônidas. Você já ouviu falar? Tem filmes, né? Dessa história dos 300 de Esparta. Era um exército grego de 300 homens que venceu uma batalha. Essa história é muito famosa, a ponto de Hollywood fazer filme dessa história. Mas sabia que tem os 300 da Bíblia? Você sabe de quem eu estou falando? Se não sabe, vem acompanhar comigo, Juízes capítulo 7. Esses 300 da Bíblia, eles venceram a batalha sem usar a espada. Você sabia disso? Vamos lá. Juízes capítulo 7, nós vamos ler do verso 2 em diante, vem contando a história de Gideão. Gideão foi chamado por Deus para uma missão. E então, diz assim, Juízes 7, verso 2. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Verso 3, apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, 10.000 ficaram. Paramos aqui. Então Deus falou, olha Gideão, tem muita gente. E vocês vão acabar se gloriando, falando assim, olha, porque a gente tinha um exército forte e poderoso, nós vencemos os midianitas. E Deus falou assim, ó, quem tiver com medo, quem for tímido, pode voltar. Então, voltaram 22.000, ficaram 10.000. Então, o número inicial era 32.000, caiu para 10.000. Só que aí Deus é ainda mais surpreendente com Gideão. Ele fala assim no verso 4, disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faz-o descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu disser, este irá comigo. Esse consigo irá. Porém, todo aquele em quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Aí a gente dá um pulinho, a gente vai no verso 6 e diz assim, foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Ou seja, Gideão ficou com um exército de 300 homens. E esses 300, Deus queria ensinar para Israel assim, olha, a força na guerra que vocês têm não é por causa do número de soldados, não é por habilidade na guerra, não é por armas, é pelo poder de Deus que Israel vencia as batalhas. E quando Deus reduz de 32 para 10, 32.000 para 10.000, 10.000 Deus fala, ainda tem gente demais. E depois esse número cai para 300 e Deus fala, agora vocês vão lá que vocês vão vencer os midianitas. Deus quis mais uma vez mostrar para Israel que ele estava no controle da situação. E quando a gente dá um pulo para o verso 19, verso 20, diz assim, assim tocaram as 3 companhias de trombeta e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamavam, espada pelo Senhor e por Gideão. O verso 22, ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-Sita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Ou seja, eles tocaram as trombetas, quebraram os vasos e os midianitas fugiram deles. Eles venceram a batalha
com 300 homens sem usar a espada. Esses são melhores que os espartanos, não é? Os espartanos usaram a espada. Mas os 300 que Deus escolheu, não foi pela força deles. Porque não se vence uma batalha tocando trombeta e quebrando vaso. Ou seja, fazendo barulho. Mas esses aqui venceram. Esses 300 homens venceram a batalha porque Deus era com eles. E assim Deus também é conosco. Então não tem batalha na nossa vida que Deus não possa vencer por nós. Coloque na mão dele, confie nele. Que assim como ele usou 300, com barulho de 300, eles venceram o exército inimigo, Deus há de vencer por nós. Fique com Deus. Deus abençoe a sua família e que você possa sentir estimulado a abrir a palavra de Deus para aprender um pouco mais e também compartilhar com as outras pessoas, não somente este vídeo, mas compartilhar a palavra de Deus com as outras pessoas.